favor, por gentileza, conte para nós. O que é essa coisa espinhosa aí que você estava falando? A torcida corintiana ficou angustiada. Olha só, Michele, a situação é tão delicada que o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, vai hoje, na verdade, está agora no Parque São Jorge, porque ele foi convocado pelos conselheiros do clube para dar explicações. A reunião tem lá uma pauta sobre plano de fiel torcedor e tal, mas tem uma outra pauta que é mais importante, a gente vai abordar aqui, que é o Pedro. Lembra do Pedro, atacante de 17 anos, que segundo o Cássio é a maior joia, o jogador mais talentoso que surgiu da base. O Cássio disse que, na opinião dele, de todos que ele viu aqui, é o mais talentoso que ele viu. Portanto, o Pedro foi vendido ao Zenit ali por quase 48 milhões de reais. O Corinthians vendeu 50%, manteve 30%. E, à época, o presidente Duílio Monteiro Alves ainda destacou o seguinte: ele não vai embora agora, ele só vai embora em dezembro. O Corinthians ainda tem mais de 6 meses para utilizar o Pedro. E o Corinthians precisa dele. Jogador rápido, habilidoso, joga ali naquela ponta esquerda, onde hoje o Corinthians não tem mais o Roger Guedes. Enfim, o problema é que desde o dia 11 de julho, estamos em 11 de setembro, ou seja, 2 meses, o Pedro nunca mais entrou em campo. Ele jogou contra o Universitário, saiu ali com uma lesãozinha, já logo, rapidamente ele ficou bom, um probleminha nas costas, só que o Luxemburgo deixou ele de fora da maioria dos jogos, inclusive nem relacionado para a maioria dos jogos, chegou a relacionar ele para 6 ou 7 partidas, mas não utilizou mais. O Pedro não entra em campo há 2 meses, desde que foi vendido ao Zenit. E aquele discurso do Duílio Monteiro Alves, de que seria importante ter o jogador para essa reta final, o discurso do Cássio, de que ele era o jogador mais talentoso, a ausência do Roger Guedes, que abriu aquela vaga ali justamente onde joga o Pedro, e até agora ninguém tomou essa titularidade. Ora é o Juan, ora é o Biro, ora é o Mosquito, cada hora é um que joga por ali, ninguém assumiu essa posição. Então por que o Pedro não tem mais espaço com o Vanderlei Luxemburgo? O Duílio vai ter que explicar isso aos conselheiros do Corinthians na noite de hoje, porque eles querem saber lá. Ninguém está entendendo. Então vou passar a bola para vocês. O que vocês acham? Luxa está certo? Jogador vendido não tem que entrar em campo? Ou ele deveria aproveitar o Pedro, assim como, por exemplo, lá no Palmeiras, o Endrick tem jogado pouco, mas tem sido utilizado, mesmo vendido para o Real Madrid. Enfim, esse é um tema que está dando o que falar aqui, Michele. Passo a bola para vocês mais uma vez. Um abraço. Um abraço. Jogador vendido não vai entrar em campo, então vai embora direto. Senão, como é que é? Se o jogador está à disposição... O Corinthians está pagando salário? Sim. Então claro. Tem que trabalhar. Mas é uma situação parecida com o caso do Endrick. Sim, mas o Endrick está à disposição. Está à disposição. O Abel tem até utilizado, mas o treinador não vê com bons olhos. E quem escala o time é o treinador, não é conselheiro que vai cobrar, não adianta. Então tem que mandar o técnico embora e falar: vendemos jogador, você vai escalar o cara. Porque quem escala é o treinador. E treinador, de um modo geral, ele não vê com bons olhos colocar o jogador em campo. O Vanderlei, ele é recorrente, acontece a história do Luizão que estava vendido para o Borussia da Alemanha e pôs o Luizão para jogar, tal, não sei o quê, o Luizão machucou o joelho, estourou o joelho, não foi pro futebol da Alemanha. Então, não sei não se o Pedro vai jogar com ele, mas esse conselheiro pressionar para cima do Vanderlei, não sei se vai colar, não. Não cola, acho que não, o Vanderlei já falou isso várias vezes, né? Vendeu, pode ir embora. Eu não vou utilizar, até porque ele tem outros jogadores na posição, né? Eu prefiro isso também. Vendeu, vai embora, né? Exatamente, concordo. Até para a cabeça da pessoa é melhor, eu acho. O Corinthians abriu as portas da esperança do acho que assim já acontece. E não tem medo de mostrar, tá mostrando ali o trabalho, hein? Parabéns, Luxa, parabéns, Coringão. É claro que o repórter mais vivão do Brasil marcou presença. Vamos conferir o que o Thiago Salazar descobriu por lá. Fala, pessoal. Bom, depois do domingo de folga, o Corinthians voltou aos trabalhos aqui no CT Joaquim Grava e o técnico Vanderlei Luxemburgo abriu parte do treino para a imprensa. A boa notícia é que a gente pôde perceber Renato Augusto totalmente recuperado das dores musculares, portanto, de volta à disposição depois de ter ficado de fora do derby contra o Palmeiras. O mesmo vale para Fagner, ele que estava um tempo afastado por causa de uma lesão na panturrilha esquerda, treinou aqui normalmente
normalmente e está de novo à disposição do Luxemburgo, que na hora do treinamento tático pediu para a imprensa deixar o gramado. A gente teve que vir aqui para fora, mas sabemos, por exemplo, que Matias Rojas, Moscardo e Bruno Mendes continuam lá com suas seleções, ainda não chegaram, então não fizeram, claro, parte aqui da atividade. Rony e Giovani, machucados, ficaram no departamento médico. E Maicon, suspenso, nem treinou com o grupo. Chamou a atenção, inclusive, que o Biro, nesse momento, junto ali com o Rafael Ramos, eles também foram por um campo à parte, ficaram de fora, aparentemente, do trabalho tático. E mesmo sem a gente poder assistir o trabalho tático, deu para observar os coletes sendo preparados no campo. E a tendência é que o Vanderlei aposte novamente no 4-3-3 para esse retorno da data FIFA. O Corinthians agora pega o Fortaleza na quinta-feira, depois tem Botafogo, tem Grêmio, antes da semifinal da Copa Sul-Americana, de novo contra o Fortaleza, um jogo na Neoquímica Arena e o outro jogo lá no Castelão. É isso, gente. Corinthians que segue o seu trabalho e a gente segue acompanhando daqui. Até! Muito bem, dava mostrando aí as imagens? É, Coringão, tá chegando. E aí vai ser um jogão, hein? Vai ser um jogão. Fala, Miller. Olha, Michele, o jogo contra o Fortaleza, acho que é o jogo da temporada, né, do Vanderlei, do Corinthians, até porque ir para a final de uma Sul-Americana é um título importante, né, que todo mundo sabe que dá vaga para Libertadores, entra dinheiro no cofre do clube, é muito importante esse título e esta classificação diante do Fortaleza. Eu acredito que o Corinthians vence o Fortaleza aqui em casa, na Neoquímica, diante da sua torcida, da atmosfera. Eu acho que o time de Fortaleza, por mais que esteja bem no Campeonato Brasileiro, esteja bem nas Copas, tem o único treinador já há mais tempo que o Corinthians é favorito. Se o Corinthians, lógico, Renato Augusto deve jogar na garrafa, deve voltar, jogar. Até porque o Renato Augusto está 15 dias parado. Eu acredito, Michele, que o Corinthians vence e no mata-mata, Michele, a primeira partida venceu bem, está classificado. E o Yuri Alberto estava lá em Campos do Jordão. Encontrei ele lá. Então, o Corinthians, vira o foco para a semifinal contra o Fortaleza, mas antes disso tem jogos, até mesmo com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Tem contra o Grêmio, o Corinthians não pode descuidar. A partida que está faltando. Tem a partida que falta, tem Botafogo. Ele tem compromissos antes da primeira partida contra o Fortaleza, que acontece em São Paulo, e depois a decisão lá no Castelão. O Corinthians ele tem que se utilizar desse primeiro jogo, como vai jogar em casa, já até como preparação para o jogo contra o Fortaleza, mas não pode descuidar em nenhum momento do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ainda está indefinido nas duas últimas colocações ali, dos dois primeiros que estão na zona de rebaixamento. Tem uns 4, 5 brigando, né? Tem uns 4, 5 brigando, e qualquer vacilo pode complicar. O Corinthians, olha só, Miller, se ele ficar muito de olho na Libertadores, ele pode, na Sul-Americana, ele pode chegar no primeiro confronto contra o Fortaleza na zona de rebaixamento. Nossa. Isso é muito ruim. É muito ruim. Então, separar bem as coisas, distinguir bem as coisas para que a situação possa acontecer de uma forma mais natural. O Corinthians vai ter que aprender a lidar com esse dilema, né? De tentar vencer no Campeonato Brasileiro e vencer bem o Fortaleza em casa na primeira partida. Vencer no Campeonato Brasileiro é mais difícil. Que é o mais difícil. Vai ter palpitômetro? E é o que vai dar ânimo, o que pode dar moral para que o Corinthians faça um bom embate com o Fortaleza nos dois jogos. Se você chegar numa condição muito ruim no Brasileiro para enfrentar o Fortaleza nas semifinais, o aspecto moral você está muito complicado. Então, os jogos do Brasileirão para o Corinthians valem demais esses jogos que antecedem a partida primeira contra o Fortaleza na Neoquímica Arena. Quando é? O Corinthians tem agora. Quinta, né? São mais 3 jogos ainda pela frente. É quinta-feira agora o jogo? Com Fortaleza, mas pelo brasileiro. Brasileiro. Não da Sul-Americana. Não da Sul-Americana. Depois tem Grêmio. Mas esse primeiro contra o Fortaleza já vai dar uma temperatura. Isso. Já vai dar um mas termômetro, é isso. certo?